Queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Vocês sabem que quando o Boa Tarde não é do Hernani, o primeiro, é porque ele não veio, né? Mas eu trouxe para vocês quem vocês gostam. Aliás, eu diria até quem vocês preferem. Mentira, todo mundo tá te esperando, papai, volte. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar, deixa eu pegar aqui os telefones, porque quando a Yasmin vem, nossa, bomba essas mensagens. Então, telefone fixo aqui da rádio 33861400, 33861400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, 984867633. Você pode ainda entrar no YouTube, lá na página da rádio, e dar o seu like. Aproveita, dá um pulinho no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Curte, compartilha. Gente, isso me lembrou uma coisa, que eu prometi uma live semanal. É verdade. E eu não cumpri. Eu prometi tanta coisa que eu não cumpri ainda. Será que o público me perdoa? Eu falei que eu ia passar a fazer a minha live de segunda-feira no YouTube. Eu não sei fazer, você precisa me ajudar. Eu vou começar, gente. E eu não fiz ainda no YouTube. Eu fiz só no Face apaga, enfim. Isso é papo para outra hora, né? Desculpa, gente. Mas eu queria... Antes de começar, eu queria falar uma coisa que eu sempre esqueço. Eu sou péssima de memória, gente. Não sei, eu era melhor, ou não? Será que acho que eu sempre fui ruim, né? O Covid deu uma... Não tem nada a ver com a Covid, não. Eu sempre fui ruim. E agora eu tô ficando velha, tô ficando pior. Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Não chega a ser patológico, não, mas eu esqueço as coisas. Mas eu queria, antes que eu me esqueça, pedir a vocês, né, que lembrassem que a gente está chegando no final do ano e que no final do ano a rádio tem muitos compromissos. São muitos compromissos. Compromissos com o 13º, né? Compromissos com os nossos colaboradores que são maravilhosos, funcionários que nos atendem aqui, cada um mais prestativo do que o outro. Eu só tenho elogios a fazer a toda a equipe da rádio. E se, assim como eu, você também se beneficia tanto e puder ajudar e quiser ajudar com R$50, enfim, a gente está tentando captar R$300 até o final do ano, mas toda doação é bem-vinda. Então, a gente está aqui hoje pedindo por essas doações, porque a gente sabe que no final do ano a rádio precisa honrar esses compromissos e isso não é fácil, tá bom? E sobre o que a gente vai falar hoje, Yasmin? Hoje a gente vai falar sobre autoestima. Abre e lê o tema direito. Não é autoestima, não é autoestima, não. Conheça-te. Em ti mesmo. Em ti mesmo. Olha, quando eu estava estudando esse capítulo, eu achei muito interessante. A parte de Emmanuel está um pouco diferente da parte da Bíblia, de Paulo. Essa passagenzinha da Bíblia é Paulo Romanos. Mas é uma questão muito comum dentro do meio espírita, muito comum dentro de muitas religiões, em relação ao entendimento que nós temos de determinadas coisas da vida, ou de determinadas questões, às vezes religiosas, ou às vezes até material. E Paulo aqui traz um esclarecimento muito interessante, acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nisso. Vamos ao Palavras do Mestre? Palavras do Mestre. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deverá desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois é da graça de Deus.
E aquele que abstém para o Senhor, se abstém e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos e morremos para o Senhor, e se morremos, morreremos para o Senhor, assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois tudo que comparecemos diante do tribunal de Deus, porque assim está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si só impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. E aí, Yasmin? Então vamos lá, tem muita coisa para avaliar inicialmente nessa passagem. Essa passagem daria um seminário. A primeira coisa rápida que a gente já falou várias vezes aqui sobre isso é que a Bíblia, ela tem uma parte que são as leis divinas e ela tem uma parte que são leis humanas, que são leis naturais. Porque naquela época não existia uma separação entre as leis civis e as leis religiosas, né? Então muita coisa a espiritualidade colocava dentro das leis divinas, que na realidade eram apenas recortes momentâneos. Então o povo vivia no deserto, a mulher menstruava, ela sofria com desidratação, então vamos colocar lá que ela precisa de véu porque a gente precisa proteger ela. Tinha uma sociedade muito pequena que, se você não cuidasse do aumento populacional, se você não tivesse filhos saudáveis para se tornarem adultos, para proteger a tribo, para trabalhar, etc., aquela tribo morria, aquela tribo acabava virando escrava de outra tribo mais forte. Então, não tem condição, por exemplo, da gente autorizar algumas coisas, como, por exemplo, homossexualidade. Não tem condição de existir, porque a gente precisa garantir natalidade, a gente precisa garantir uma série de coisas. Então, coloca na lei divina. E uma série de coisas, assim como o porco, transmite um monte de doenças, a gente não tem lugar para guardar a alimentação de forma adequada. Aí as pessoas acabam percebendo que quando consomem aquele tipo de carne, acaba adoecendo, acaba desencarnando mais cedo. Então coloca lá que é um animal impuro que você não pode consumir. São regras biológicas que existe um recorte no tempo e existe uma explicação de por que aquilo ali está sendo colocado, mas que naquele momento precisava estar nessa mistura porque não existia lei civil, não existia esse estudo, as pessoas nem entendiam o porquê, mas eles já sabiam, observando, que aquilo existia.
Então, existe essa situação. Quando Paulo começa a falar, ele não está falando com pessoas ignorantes. Ele não está falando com terráqueos que não têm noção do que estão fazendo. E ele já tinha uma inteligência para saber que não é o tipo de comida, que essas coisas eram recortes temporais, momentâneos, e que isso não definia sua qualidade enquanto espírito. Então, ele fala isso várias vezes. Você pode comer o que você quiser. Por que o dia de domingo, de sábado, etc., era considerado santo? Porque eles saíram de um momento de servidão, eles saíram de um momento de escravidão e eles precisavam de um dia de descanso para que eles evoluíssem, para que eles tivessem um momento familiar, para que eles tivessem um momento de reflexão, um momento de adorar a Deus, porque a partir que você sai inicialmente, lá no espírito primitivo, você está encarnando, naquele momento ali de escravidão, de servidão, você está recebendo conhecimento de quem já tinha, né, dos capelinos que estavam ali naquela posição de poder, e você também estava consolidando a lei do trabalho, que é uma lei difícil e que a gente vai consolidando na força. A partir do momento que você rompe com aquele ciclo de servidão e que você começa a ter a liberdade de escolha, né, você começa a ter encarnações onde você vai efetivamente evoluir. Então, precisa evoluir laços fraternos, precisa evoluir laços intelectuais, e para isso você precisa do tempo de descanso, do tempo de cuidado do corpo. Então, são coisas que fazem sentido e que você precisa, e que a espiritualidade acaba colocando ali na lei divina, mas que não é uma lei de Deus. Se você é um espírito muito evoluído, que já evoluiu, que já sabe de tudo isso, você não precisa de um dia de descanso, por exemplo. Você pode trabalhar o tempo que você quiser, o tempo que o seu corpo físico permitir. Você não precisa necessariamente daquilo, porque você já não está naquele estágio. A maioria precisava. Paulo não precisava, e ele sabia disso. Paulo sabia o quanto o alimento influenciava, que era por uma questão física. Então, ele já tinha essas libertações, porque ele já era um espírito evoluído. E nessa passagem, ele está falando com outros espíritos evoluídos. E aí ele fala: se você acha que você precisa, é porque você precisa. Se você já sabe que você não precisa, tá ótimo. Mas quem acha que precisa não tem que julgar quem sabe que não precisa. E quem sabe que não precisa também não tem que julgar quem acha que precisa. Cada um vai estar na sua posição. E o que importa de verdade é o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está trabalhando. É a essência daquilo ali. Ele vira e fala: Jesus falou pra gente que vai ter um juízo final e que Jesus vai definir o que você tá fazendo tá certo ou tá errado. Então não cabe a gente julgar o amiguinho. A gente tem que todo mundo se unir e contribuir para que seja o melhor possível. Até porque as pessoas são diferentes e as pessoas cometem erros e caem em vícios e caem em problemas por motivos diferentes. Então, existe aquela pessoa, por exemplo, que consegue consumir carboidrato, consegue consumir álcool, consegue consumir, enfim, açúcar de forma moderada, e aquilo ali não afeta a encarnação dela. Ela consegue consumir de forma moderada, ter um momento de lazer, depois ela volta para o trabalho, depois ela volta para a dieta, volta para a vida dela normal, e aquilo ali não está afetando a encarnação dela. Eu, por exemplo, não consigo consumir carboidrato e açúcar de forma normal e tô com problema no fígado. Então, a minha dieta não pode ser igual à da outra pessoa, porque somos pessoas diferentes e caímos em situações diferentes. Então, ele fala um pouco disso também. Dependendo da sua fé, dependendo de onde está o seu calo, você vai ter uma restrição ou outra. Então, a pessoa que não tem vício em carboidrato vai virar para mim e falar: não, mas você pode comer só final de semana. É igual a Coca-Cola. Eu tenho um vício enorme em Coca-Cola zero. Agora, graças a Deus, é zero, porque antes não era com açúcar. A pessoa vira pra mim e fala: ai, mas você pode tomar só final de semana. Não, amor, eu não posso. Eu não tenho essa condição. Porque eu tenho um vício e eu não consigo tomar só final de semana. Somos pessoas diferentes. Então, se eu decidir em algum momento que eu vou me livrar da Coca-Cola, com certeza eu vou abster da Coca-Cola para sempre, porque eu não vou conseguir não voltar para esse padrão. Então, às vezes, você precisa, né, se abster de coisas, seja da carne vermelha, seja, enfim, do álcool, do açúcar, do carboidrato, porque você não tem maturidade para consumir de forma organizada, para consumir de uma forma, né, que não te faça mal.
Então ele fala sobre isso, ele fala sobre não julgar, porque quem vai entrar nesse mérito é Deus, porque a gente não sabe onde está a falha do outro, onde está a dificuldade do outro, né? E porque a gente também não... O foco principal não são essas coisas superficiais que existem para nos manter encarnado. O foco principal é o quanto a gente está evoluindo, é o quanto a nossa essência está aprimorando, o quanto a gente está, né, lapidando os nossos sentimentos, enfim, isso é o principal. A partir do momento que ele fala sobre isso e que ele explica essa diferença, ele vira e fala para as pessoas mais evoluídas o seguinte: eu sei eu concordo com você que você pode consumir todo tipo de alimento, mas você, como pessoa mais evoluída, encarnada, tem uma obrigação de se preocupar com a paz. Chico Xavier falava pra gente o seguinte: eu permito os outros serem como são, mas a mim eu exijo ser como devo ser. Então ele vai além da situação. Além do fato de... Ele virou e falou: olha, ninguém tem que julgar ninguém. Cada um faz conforme achar que tem que ser feito. Cada um faz conforme a sua fé. Mas vocês que são mais velhos, que já possuem mais instrução, que já estão mais evoluídos, precisam pensar em não cometer alguma coisa que faça com que o seu irmão erre. Então vocês sabem disso, mas vocês precisam dar o exemplo, e a gente sempre precisa pensar na paz acima de tudo. Então, você que sabe dessas coisas, você não tem que usar disso para impor, seja através da força, seja através de chocar, né, de bater de frente. Não, porque a paz ela tem que prevalecer. Então, se ele acha isso, você, como espírito mais velho e superior, tem a obrigação de dar o exemplo e de demonstrar para aquele ali. Ah, mas o certo não seria aquele ali não julgar? O certo não seria a gente falar com ele assim: não, mas olha só, ele vai comer o que ele quiser e você não tem nada a ver com isso, a gente não vai julgar. Sim, quando ele fala com essas pessoas, ele fala isso: olha, não pode julgar, cada um vai fazer o que quiser. Mas quando ele fala com quem é mais velho, com quem está nessa posição superior, ele fala: você não pode julgar e você tem a obrigação de promover a paz, porque mais será cobrado de quem mais souber. Não estamos todos na mesma condição. Temos pessoas mais novas e temos pessoas mais velhas. E é como se a gente estivesse na escola e aí tivesse as crianças do jardim e as crianças do 5º ano. Então, a forma como você cobra de um comportamento de uma criança do jardim é diferente da forma como você cobra de uma criança do 5º ano. E Paulo fala isso de uma forma direta ali para todo mundo. Quer falar alguma coisa? Não, você tá ótima. Você tá ótima. Tá aí jogando paciência Pode no computador. Não, eu tô colocando os nomes na irradiação. Tô brincando, gente. O público tá amando, eu também. Pode continuar. Pode continuar. Então tá, né? Então continuando. Não, tem uma coisa que eu queria... Já que você parou, né? Não era para parar, mas já que você parou, tem algumas questões que eu queria ponderar com vocês aqui. O primeiro, Paulo diz assim: olha, um crê que pode comer tudo, já o outro, cuja fé é fraca, apenas come alimentos vegetais. Eu fiquei meio ressentida com Paulo, sabe? Fé é fraca. Porque minha fé não é fraca, mas eu não como carne. O que eu queria dizer para vocês, irmão? No meu caso em especial, minha fé não é fraca, mas o meu amor é grande e eu tenho muita pena dos animais. Eu não entendo o fato, né, de você comer ou não comer carne, comer ou não comer, como uma questão de todo mundo tem que virar vegetariano. Nem eu entendo a cadeia alimentar, né, é uma realidade, a biologia, eu acho que é necessário, a proteína é necessária, mas eu particularmente prefiro não comer, por uma questão pessoal, porque não me faz bem psicologicamente falando, né? Então, quando eu comecei a ler essas questões e vi tantas questões assim controversas no sentido de se você acha que é um dia santo, né, ele vai ser santo para você, mas se não é santo para o outro, mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo, eu só queria me defender na questão da fé fraca, mas o que mais me chamou a atenção é quando ele fala para a gente não ser pedra de tropeço.
E isso é muito interessante. Por que não ser pedra de tropeço? Porque às vezes a gente fala para a pessoa assim, cada um tem que saber de si. Isso é muito comum, né? Cada um tem que saber de si. Então é como se você sabe que tem um irmão que tem um problema com álcool. Custa você se abster. Você não tem. Você bebe pouco álcool. Você toma uma tacinha de vinho uma vez na vida, outra na morte. Você não tem um problema. Custa você se abster quando você estiver com ele? Porque você sabe que ele tem um problema e que aquilo vai ser um problema para ele. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição... eu não tenho um problema, você tem um problema, cuide do seu problema. E ele diz aqui, não seja a pedra de tropeço do seu irmão. Então, às vezes, é muito importante, às vezes não sempre, né? Ao contrário, né? Sempre é muito importante, mas às vezes a gente não consegue, não lembra... nós somos falíveis, mas nós precisamos nos preocupar com o outro, com aquilo que faz o outro cair. Se é só vontade, ideologia, se é só isso, tudo bem. Mas se você sente que ali tem uma questão mais séria, uma questão mais forte, uma questão, como ele diz aqui, de tropeço, aí eu acho que a gente tem que abster. E aí eu vou além de qualquer ato. Eu vou, inclusive, nas discussões. Então, ele diz assim, a gente tem vivido um mundo politizado, polarizado, né? É um lado e o outro lado. Mas a verdade é que, em alguns momentos, a gente precisa muito se calar. Porque muitas e muitas vezes a inimizade, você acha que você vai mudar a opinião de alguém, e você causa ali uma inimizade, você causa um problema, você agrava uma situação de uma forma que não é saudável. Quando você vai falar, mesmo de religião, por exemplo, eu vou falar do espiritismo, para alguém que não acredita na reencarnação. Para alguém que vai ficar debatendo, para alguém que vai ficar discutindo. O Kardec falava, olha, se a pessoa não acredita em Deus, não perde nem seu tempo. Porque se ele é um materialista, você vai ficar ali, né, o tempo inteiro, não perde seu tempo. Então, muitas vezes, o ideal é você achar um ponto comum de raciocínio, trazer alguma lógica e colocar na mente daquela pessoa alguma coisa que faça ela pensar. Então, por exemplo, a pessoa está passando por um problema, você não sabe qual é a religião, ou ela não concorda com a sua religião, você pergunta, você acredita em Deus? Acredita em Jesus? A gente sempre tem na Bíblia, em vários momentos, que você vai poder dar a ela o conforto que você precisa. Ainda que ela não acredite em nada, quando você fala de energia, quando você fala do universo, você pode tocar ela em algum momento e chegar até conseguir falar de Deus. Mas a gente precisa entender que o outro é uma individualidade e que ele precisa amar a Deus de todo o seu conhecimento. Esse é um mandamento importante, amar a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o entendimento de um é diferente do entendimento do outro. Então, a questão do entendimento, desde o amar a Deus até qualquer coisa que formos fazer na vida, ela precisa ser levada em consideração. Porque assim como a Yasmin falou dos mais velhos para os mais novos, a gente está falando mais velhos e mais novos espiritualmente falando, não materialmente falando. E quando você agride, quando você briga, quando você grita, você afasta muito mais do que você aproxima. Então, a gente precisa manter a calma, principalmente no momento onde, às vezes, você vê uma pessoa que pensa diferente, agora, como aconteceu, tomar um tiro e outras pessoas comemorando porque aquela pessoa, que é um pai de família, um homem de bem, tomou um tiro. E você fica assim, gente, a humanidade perdeu o endereço de Deus. Porque quando você comemora que uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, ou acha que é possível, que é normal que ela possa tomar um tiro, que as crianças fiquem órfãs e que isso está tudo bem, a gente perdeu o endereço de Deus. Então, a gente precisa voltar a esse caminho. A gente precisa fazer uma reflexão de consciência e afastar do nosso coração esse mal que nos acometeu de querer extirpar do planeta aquilo que a gente não quer conviver, né? Mas já chegou no intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Perguntas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Paulo muito específica, onde ele fala que nós precisamos muito entender que os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, a nossa maneira de falar com Deus, de reconhecer Deus, de se identificar com aquilo que é importante nas obras do Criador é diferente do outro e que a gente precisa focar muito forte nos nossos sentimentos, na nossa fé e não se ligar pela fé do outro, mas que a gente precisa cuidar do outro. Então, que a gente precisa manter a paz, que a gente precisa evitar que nós sejamos pedra de tropeço no outro. Essa frase é muito importante, porque muitas vezes nós levamos o outro a falhar. E por mais que a responsabilidade seja individual, se eu levo o outro a falhar, se eu levo ele a falhar, mesmo que sem intenção, e eu prejudico a vida do outro, eu vou ser responsabilizado de alguma forma por aquela influência, né? Ou por aquela maneira de conduzir as coisas. Não é mesmo, Yasmin? E aí? Vai lá, lê aí, Emmanuel. Ah, não, vai ler pessoas. Peraí, cheio de pessoas. Calma, Emmanuel vai esperar um pouquinho, porque antes a gente vai mandar um abraço para Márcia Rodrigues, que mandou um boa tarde para gente. Kátia Reis, boa tarde, casal amado, por nós, por dar tanto conhecimento e amor à jornada. Vera Lúcia, boa tarde. Gedalva Azevedo, Kátia está sempre com a gente, ela mandou: Yasmin, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Valéria Fernandes, Valéria Ribeiro. Lúcia Portugal, boa tarde, gratidão, muito bem colocado os seus esclarecimentos, momento de bênção, ótimo aprendizado, ela é de Niterói. Beto Orlando, do Rio Bonito, sempre com a gente. Que bom vocês aí, meninas do Quinta do Evangelho. Adoro esse meninas, gente. Saio daqui, assim, 10 anos mais nova quando vem. Marcos Luciano, de São Paulo. Boa tarde, paz e bem a todos. Sempre digo, amor, uma palavra que diz tudo. Marcos, de Bom Sucesso, de Tararé, São Paulo. É verdade. Mário Sérgio de Olaria, Quintas do Evangelho é show de bola. Ele resumiu muito bem. Ditinha Araújo mandou... Ditinha, eu peguei essa foto, mandei lá para o meu WhatsApp. Boa tarde, primas lindas, que parecem irmãs. Olha, estou ganhando o dia hoje. Na escuta, amando o programa, que, como sempre, vocês bem inspiradas, gratidão e que Jesus abençoe. Paz e luz, me mandou um monte de girassóis. Pedro Luiz do Valqueire, na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Nosso poeta, Luiz, da Ilha do Governador, excelente o tema escolhido para o programa. A propósito, entendo que quando uma pessoa gostou de determinado texto de um livro, creio estarmos diante de uma obsessão que pouco tem a ver com o livro. Essas pessoas seriam capazes de aplicá-lo contra um filho de 5 anos que fez algum comentário contra um time de futebol da pessoa que gostou do texto do livro lido. Porque nós somos muito... Ainda trazemos, né, no nosso coração ainda a nossa individualidade, a defesa daquilo que a gente acredita, que gosta, nossa pessoalidade, né, muito forte. Janete de São Gonçalo, estou na escuta e gostando muito do programa, parabéns pelo programa. Um abraço a todos. Edeni de Campo Grande mandou um boa tarde, muita paz. Aí nós temos aqui, deixa eu ver o tempo da... Francarlo Fogaça, boa tarde a todos, muita paz, like dado. Álvaro de Oliveira Dias, saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Lícia Falcão, boa tarde, meninas, me mandou girassóis. Pedro César Rocha, boa tarde, Iris, Yasmin, paz e bem. Boa tarde, meninas. Marilene Melcíades, que mandou. Valdec Boaventura, nunca mais errei esse nome, nunca mais. Mas também eu estou de óculos, né? Boa tarde, pessoal. Oi, em defesa do meu amigo Hernani, eu curto muito as exposições dele. Porém, a dona do programa, Yasmin, também é show. Iris, vocês são pessoas... Não, o programa é dele, gente, ele vai voltar. Iris, vocês são pessoas de nossas famílias, amamos vocês, gente, muito lindo isso. Clébia Chagas da Silva de Melo, boa tarde, amigos, like 9, paz e luz com Jesus. Obrigado, Clébia.
O Hamilton Veloso saiu incompleto. Eu acho que a mensagem dele está aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Hamilton Veloso, sejamos instrumento de vossa paz, disse Francisco de Assis. Ontem tivemos uma prova disso. Alguém foi colocado como instrumento para a nossa paz. Jesus sempre conosco. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, para que a gente possa conseguir manter essa paz. Vera Lúcia Leite mandou um boa tarde com a luz de Jesus. Miriam Veras, boa tarde, paz e bem. Sabiniano Maia Pinto, boa tarde. Como é bom ouvir e ver Yasmin. Ai, que lindo. Seja bem-vinda, Jesus sempre. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Yasmin nunca teve em João Pessoa. Nossa, é tão bonito. Eu fui, sim. Ah, tu foi comigo, é verdade. Me tirando da viagem que eu já fiz. Eu esqueci que você estava nessa viagem, que você não quis entrar na lagoa com medo do peixe. Eu tinha medo de peixe. Eu tenho ainda. Esqueci que ela não... Agora que eu lembrei, Clarinha pequenininha. Nossa, adorei João Pessoa. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Sabiniano. Dos lugares que eu fui, que as pessoas eram mais simpáticas, mais solícitas, mais legais, foi João Pessoa. Assim, disparado. E eu falo isso do mundo inteiro, eu não falo nem só do Brasil. Tem um lugar que as pessoas são muito legais também, que é São Francisco. João Pessoa e São Francisco, as pessoas são diferentes. Não me pergunta por que não, tá? Deve ser porque é tudo nome de santo, né? Ah, não, João Pessoa não é. João Pessoa é santo? São João. Eu fiquei com São João na cabeça, esqueci do Pessoa. Mas São Francisco, eu associei que era isso. Valdec Boaventura tá rindo aqui porque no mínimo eu não errei o nome. Cirlei Santos, olá meninas Iris e Yasmin, colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, vim curtir, muita paz a todos. Márcia Eiroles, o MAP de Caraguatatuba. Nossa, falei sem errar, gente, estou linda hoje. Alegria em participar desse ensinamento junto com vocês, que nos traz tanta sabedoria. Gratidão, me mandou um monte de girassol. Márcia, que Jesus te abençoe, te ilumine. Rosemary, boa tarde, peço acolhimento. Eu já coloquei todo mundo na irradiação, Rosemary, que Jesus te abençoe. Mário Sérgio, sempre com a gente também. Neia Matos, feliz em ouvi-las. Tânia Regina, boa tarde, meninas. Eu adoro quando me mandam girassóis. Cristina Pinheiro, olá, boa tarde. Like dado com sucesso, ela é de Maricá. Gratidão, irmãs queridas. Jaira Barbosa, como eles viviam de segurança higiênica. Os nossos irmãos hebreus. Ou era assim, ou chamar de tribo, né? Porque na verdade eram tribos, acabavam se extinguindo, né? O povo. Rosimar Alves, Lucas Guimarães, oi, boa tarde a todos. Mara Lourenço, boa tarde, meninas lindas, obrigadão por essa obra tão humildinha a favor de todos nós, do lado de cá. Puxa, que linda. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família, que Deus abençoe a todos. Essa quinta eu me lembro da minha mãe me levando com banho tomado, cabelo penteado, roupa nova, indo rezar. Hoje é quinta, obrigado, Senhor. Tão lindo, né? Maravilhoso, senhor Arione. Wagner da Silva Vitorino, olá, boa tarde a todos. Mais uma vez assistindo esse divertido programa. As irradiações da vozinha falecida, da mãe. Eu já coloquei todo mundo na irradiação, graças a Deus. Sebastiana Silva mandou um boa tarde. Beto Orlando aqui de novo. Vanessa, boa tarde, amigos. Yasmin, queria tanto que você desse uma aula de evangelização para minha filha. Ela tem 15 anos, mas que pena que não é possível, pois eu acho que você parou, né? Gente, eu trabalhei muito tempo na evangelização, a vida inteira. Aí eu parei na pandemia e não voltei mais. Tô péssima. Eu vou voltar em algum lugar. E você ficou de fazer a live. Eu vou fazer a live, talvez... eu vou voltar pra evangelização. Eu tô só me comprometendo. Eu sento aqui, eu vou assinando nota promissória. Olha só, você podia fazer uma live para adolescente. Já pensou? Que coisa maneira. Você faz uma... Porque adolescente é super antenado, né? Você faz uma live, faz uma evangelização online. Olha eu me metendo. Botando mais nota promissória para mim. Carmen Rocha, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Iris e Yasmin. Ela está avisando aqui a Cirlei que ela chegou.
Vanessa, você tem tanta sabedoria em passar o seu conhecimento de forma clara que eu acho que seria ideal para evangelização. Tá insistindo aqui. Eu sempre trabalhei em evangelização, eu sou muito boa evangelizando e eu não estou sendo humilde nesse momento. Muito bom. Não, mas eu sou boa na evangelização mesmo. Pessoal, lembrando aqui do CVV, né? Porque a gente está no Setembro Amarelo, mas não só porque a gente está no Setembro Amarelo, ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, mas porque eu estava vendo uma reportagem de que os índices de suicídios de 2000 a 2024 de jovens de 10 a 14 anos subiram 120%. De jovens de 10 a 19 anos subiram 120%. E se você reduzir para jovens de 10 a 14 anos, subiram 176%. Eu fiquei tão alarmada com esses índices, eu falei, gente, como a gente precisa cuidar dos nossos jovens, né? Maria Betânia, boa tarde, amigos. A maturidade nos coloca em condições mais equilibradas, principalmente como estudantes da doutrina espírita. O espírito evolui gradativamente, cada um com o seu tempo. Vera Lúcia Leite, super concordo, Iris e Yasmin. Se no momento um irmão precisa se abster de algum alimento, devemos respeitar e, se possível, apoiar. Vou parar aqui 1 minuto para a gente poder fazer o Emmanuel. Eu vou ler e você comenta ou você... Vai. Em ti mesmo. Tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, entretanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Isso aqui é quando a gente às vezes pensa, faz uma oração para mim, eu falo, eu faço, mas você precisa fazer, né? Porque as pessoas acham que só o outro pode fazer a oração por ele. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação da vontade, a confiança do filho para realizar. Um pai que ficasse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus filhos descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. E aí, Yasmin? Nessa passagem, a gente vai falar de duas coisas que normalmente a gente não tende a dar protagonismo, porque na grande maioria das vezes a gente tem um problema oposto. Então, você vê muito mais passagens falando sobre orgulho e egoísmo, sobre vaidade, sobre uma série de coisas que é o lado ruim disso, né? Que é um extremo. E muito menos passagens falando sobre o outro lado, que é você não ter confiança, que é você abrir mão da escolha, você abrir mão do seu potencial criador, né? Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos espíritos com poder de criação e todos nós vamos evoluir, vamos andar na linha do progresso até o final. Acontece que nesse momento encarnado estamos vivendo com vários espíritos e esses espíritos estão em posições diferentes. Então muitas vezes a gente olha para o lado e a gente acha que as pessoas têm uma capacidade maior do que a nossa. Seja para tudo, seja para conhecimento, seja para habilidade técnica, seja para o intelecto, seja para beleza, seja para o que quer que seja. Beleza é uma coisa mais relativa porque é uma coisa material, então ele pode ter nessa encarnação por uma questão específica, mas não é um valor, né, de conquista da pessoa. E aí, ao longo dessas encarnações, a gente que começou, por exemplo, na Terra,
Eu aqui, dizendo que não fez cilada ainda. A gente começou na Terra, a gente vai encarnando e a gente vai vendo pessoas que já são muito maiores, que já têm um conhecimento, que já fazem coisas incríveis, e a gente começa a... duas coisas. No primeiro momento, a gente começa a não se amar tanto, porque a gente acha que a gente não tem tanto valor quanto essas pessoas. Achar que essas pessoas têm uma vida muito mais fácil, que elas já nasceram prontas, etc. E também São dois momentos que acontecem ali. O primeiro momento de você realmente não confiar em você, de você não se valorizar e de você entrar nesse fascínio pelo outro. E aí pode acontecer duas coisas. Pode acontecer de você ser enganado, de você ser iludido, de você ser levado. Ou também acontece um outro lado, que é mais fácil eu deixar ele fazer, ele decidir, ele resolver, porque aí eu tenho menos responsabilidade. Porque no fundo, quem tá tomando decisão é o grande responsável pelo que tá acontecendo na nossa cabeça. Então, se eu tô sendo enganado por alguém, se eu tô sendo enganado pelo palestrante, se eu tô sendo enganado pelo pastor, se eu tô sendo enganado por qualquer tipo de pessoa, pelo político, por qualquer que seja, eu não tenho responsabilidade, porque eu fui enganada, porque ele virou pra mim e ele falou isso, e ele falou que isso era certo, e eu acreditei nele. Então, eu não tenho responsabilidade. Não, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade porque até quando você não escolhe, você está escolhendo. Jean-Paul Sartre trouxe pra gente uma teoria, que é uma teoria real, onde você não consegue fugir da sua liberdade. Mesmo se você viver num esquema ditatorial, onde você não tem liberdade de pensamento, onde você não tem liberdade de falar contra o governo, onde você não tem liberdade de nada, você está escolhendo obedecer ao sistema. Você está escolhendo não se posicionar contra. Você está escolhendo não fazer diferente, não sair dali, não agir, não se posicionar. E quando você escolhe obedecer, você está escolhendo e você é conivente com o que está acontecendo de forma coletiva. Então, todo mundo que está me ouvindo entendeu agora que não existe virar e falar: não vou escolher o meu representante porque vai ganhar a maioria e eu não tenho o que fazer. Não é culpa minha porque eu escutei ela e ela me enganou, então a responsabilidade é dela. Não. A partir do momento que você escolhe abrir mão do seu poder de intelecto, do seu poder de ir atrás da informação, do seu poder de raciocínio e acredita cegamente em uma pessoa, seja ela qual for, você é responsável. Você não transfere essa culpa para ninguém. Independente da situação que você esteja, da condição que você esteja, você é filho de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem o mesmo poder de raciocínio do que todas as pessoas. Talvez não tenha experiência, talvez não tenha ainda, nesse momento, a evolução. Mas você tem a capacidade de buscar o que você quiser. Então, se você está nessa situação, é porque você está escolhendo se manter. Seja por comodismo, seja por falta de confiança. Aí tem uma série de questões, até bloqueio emocional, questões que nós todos somos feitos de 3 vetores, né? De genética, de meio e de espiritual. Então, um dos 3 vetores estão te bloqueando por algum motivo, não importa, mas é uma competência sua. E você fica... A única coisa que é presa na sua vida você é preso e condenado a ser livre. Você tem o livre-arbítrio, isso é lei. Então, o que quer que seja que esteja acontecendo, você tem a liberdade de não obedecer. Você tem a liberdade de não cumprir, você tem a liberdade de raciocinar e pensar diferente. Então, o seu raciocínio, ele sempre tem que vir antes do que qualquer coisa que estão te falando. Se aquilo ali não faz sentido pra você, se aquilo ali não tem coerência pra você, a primeira coisa que você tem que fazer não, peraí, vou parar tudo e eu vou buscar o raciocínio, eu vou conversar com a pessoa, eu vou tentar entender o outro lado, eu vou começar a pensar meios de como eu vou burlar isso aqui. Isso aconteceu muito, por exemplo, quando a gente fala de nazismo, várias pessoas, elas não iam partir para a guerra, elas não podiam resolver Hitler, obviamente. O que elas fizeram? Como eu vou burlar?
Porque isso não tá certo. Essas crianças sendo levadas para o campo de concentração, não pode. O que eu posso fazer dentro da minha realidade para eu escolher não compactuar com o que está acontecendo nesse momento na Alemanha? Vamos esconder as crianças, vamos tirar do país, vamos levar pelas igrejas, vamos levar por aqui. E aí ela escolhe não compactuar com o que está acontecendo e não participar. E é assim que a gente prova que tudo o que acontece, independente de estar na sua mão, resolver ou não, você é sim conivente quando não se posiciona. E aí, agora a gente vai entrar, porque tudo que eu tô falando agora e tudo que tá falando de Emmanuel entra um pouco em conflito com a Bíblia, porque Paulo virou e falou, não seja pedra de tropeço. Então, Yasmin, no primeiro bloco você virou pra mim e falou, eu não crio conflito com ninguém. E no segundo bloco você diz, mas eu sou conivente. Você só tem mais 3 minutos, tá? Você tirou meu tempo. Eu sabia que Emmanuel era difícil. Então, assim, o objetivo, o que vale na nossa vida, porque a gente nunca pode errar, nem para um lado nem para o outro, a gente tem sempre que pegar o caminho do meio. E o que conta se você tá errando ou se você não tá errando, no fundo, é a sua intenção. Então, quando você vira e fala, eu não quero ser conivente, mas na realidade você tá usando de maledicência, você tá usando de frustração, você tá usando de algum tipo de sentimento negativo que não a educação da outra pessoa, você está errado. Você não está promovendo a paz e você está sendo peça de tropeço. Agora, a partir do momento que você está se posicionando, que você está deixando claro que você não concorda, que você não está querendo ser conivente, que está usando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, em prol da educação, em prol da conquista coletiva, em prol até mesmo de você falar, olha só, não participo, não concordo. Se eu não consigo fazer nada ao meu alcance para melhorar, pelo menos eu vou me posicionar ou eu vou me afastar. Mas assim, viver dentro de normas, viver dentro de momentos de coisas que eu não acho correto, seja ético, seja por qualquer motivo que seja, eu não vou ficar, porque eu tenho a liberdade. Então, isso é uma outra situação. E pode ser que naquele momento a pessoa que está recebendo aquela informação, ela realmente não tenha capacidade para entender, porque os espíritos, eles têm ainda uma capacidade limitada, baseada na quantidade de encarnações, na quantidade de vivência, enquanto você tem de conhecimento, porque a gente não consegue, mesmo que você encarne filho do Bill Gates, se você teve um limite de encarnações e você não tem ainda maturidade emocional, espiritual, para receber todo aquele conhecimento, você não vai assimilar. O conhecimento, ele vai vindo aos poucos, então a gente precisa de muitas encarnações para a gente poder evoluir. Então, existem pessoas que não têm maturidade, ele realmente não consegue. Você pode explicar 1 milhão de vezes a encarnação, você pode mostrar 1 milhão de provas científicas, ele ainda não consegue entender a encarnação. Ele está tão material, ele está tão infantil, ele teve tão poucas encarnações, que ele não consegue ainda, mas eu sou eu não posso ser outra pessoa. Como assim eu vou encarnar em outra pessoa? Ele não consegue entender essa continuação da consciência. E realmente não consegue. É igual a alfabetização. Um dia você não conseguir entender aquilo ali, e aí de repente tem um estalo, e aí você tem um aprendizado, e agora você lê, você escreve. Então é um processo. E esse aprendizado de tudo na vida funciona através desse estalo. Se você não tem maturidade emocional, você não vai entender. Muito provavelmente ao longo da sua vida, algumas matérias na escola eu preciso acabar. Algumas matérias na escola você não conseguiu ter o estalo. Física, química, matemática, porque você não tem maturidade ainda e algumas pessoas vão ter facilidade. Então, análise combinatória eu não sei até hoje. Eu te ensino. O grande objetivo da vida é o que está motivando a sua ação. A sua motivação é o benefício coletivo. Você está explicando para as pessoas, você está causando ali uma sementinha nela, que em breve, quando ela perceber que aquilo ali não faz sentido, ela vai voltar e falar assim, eita, falaram isso para mim uma vez. E aí ela retorna. Se é um objetivo do bem, você tá certo. Yasmin, você precisa dar tchau. Desculpa, gente. Beijo, obrigada. Um beijo enorme, que Jesus abençoe todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.